Glória a Deus, bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, acabamos de cantar, o hino que fala que nós temos que ser vestilários, E aí, esse irmão fala, mas o que é isso, Porta-bandeira. Pode ver lá que o assunto é sobre exército. Seria o soldado que leva a bandeira na frente, É isso que diz, mas é um hino que talvez precisaria passar por uma revisão, Já fala logo, porta-bandeira. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a lição de número 3. É uma lição, ao meu ver, é uma das que tem mais conteúdo. Muito conteúdo por causa do texto áureo. A lição 3, ele fala assim, as promessas de Deus para a igreja. Esse é o tema principal. Então veja, nós vimos sobre as promessas de Deus, as promessas de Deus para Israel na última aula, aula 2, aula 3, as promessas para a igreja. E o texto áureo de Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse é um assunto importante para que nós compreendamos, pelo meu gesto, acho que você já entendeu, Porque há um trocadilho de palavras gregas. E, pois também eu te digo, tu és Petros. Petros, do grego cascalho, pedrinha. E sobre esta Petra, olha a diferença, Petros, Petra. Então cuidado, porque a igreja não está edificada em cascalho, em homem, em Pedro. A igreja está edificada em Cristo, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos edificadores. Então aí é um trocadilho de palavras. Pois também eu te digo que você é Pedro, você é Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque Jesus está dizendo essa palavra. A nossa verdade prática fala que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo, que é o processo que ocorre com a regeneração, quando você confessa ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando você recebe a graça de Deus, que não é uma instituição religiosa, mas é o próprio Cristo. Então, quando você confessa a Jesus, você nasce de novo, acontece a regeneração. E em seguida o processo da santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. E finalmente a glorificação do corpo. O seu corpo será transformado, portanto glorificado. A leitura bíblica em classe são os dois evangelhos sinóticos, mais Atos. Então Mateus capítulo 28, Mateus 28, hoje foi a minha leitura, exatamente Mateus 28. Todo dia eu leio um capítulo, logo que eu acordo, e hoje foi Mateus capítulo 28. Então nós vamos ler na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 18. Eu falei que eles são sinótipos, porque tem a mesma visão, óptica, vem de óculos, Então a mesma visão. E Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8, eu quero convidá-los para reverentemente nos colocarmos de pé para a leitura da santa palavra do Senhor. Mateus 28, 18 a 20, versículo 18 então. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e a Samaria, e até aos confins da terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela leitura da tua palavra. Senhor, nos orienta nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, capacita-nos, ajuda, Senhor, nós acolhermos a tua palavra, os teus ensinos e colocá-los em prática. Aumenta a nossa fé, dê-nos graça, dê-nos força, para que nessa manhã nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Pai, nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de Mateus, capítulo 16 e versículos 18. Pois também eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso textuário então está em Mateus, capítulo 16, entre os versículos 13 a 23, o que ficou apelidado ou denominado pela sociedade bíblica como a confissão de Pedro. Por quê? Jesus está no norte de Israel, lá no norte, na fonte do rio Banias, em uma região apelidada como Paneia, porque ali haviam cavernas, e os gregos apelidaram ou melhor, construir um altar dedicado ao deus Pan. Pan era uma divindade da natureza. Então hoje a gente fala que panteísmo é culto à pedra, a tronco de árvores, as forças da natureza, né? Tudo que é forças da natureza é chamado de panteísmo, né? Culto às forças da natureza. E os gregos é a região da Alta Galileia, porque você tem o Monte Hermon. Aí o degelo do Monte Hermon forma várias fontes de água, entre eles a fonte do rio Banias, que vai jogar no rio Jordão. E nesse local, o rei Herodes, para fazer uma média com César em Roma, denominou a cidade de Cesareia de Filipe, para não misturar com a Cesareia, que era marítima, que era o porto, que era a capital de Roma na Judéia. Então você tem Cesareia do Mar, que fica no litoral, que era o porto que o rei Herodes tinha construído, e a outra Cesareia, que fica no norte da Galileia, na região da Paneia, chamada então Cesareia de Filipe. Então na Terra Santa, na época do Senhor Jesus, haviam duas Cesareias, Cesareia do Mar, Cesareia de Filipe.
aonde que aconteceu esse episódio? Na Cesareia de Filipe, lá na Alta Galileia, lá perto da fonte do rio Banias, onde tem esse santuário, ainda hoje, está lá ainda as ruínas, onde se adorava essas divindades pagãs, deste local. Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus quis ouvir o que a população estava dizendo a respeito dele. Ele quis ouvir o Instituto de Pesquisas. O que a população fala sobre mim? Aí alguém falou: estão dizendo que o senhor aí é um profeta como João Batista, porque de fato João Batista tinha perdido a cabeça, né? Herodes tinha mandado cortar a cabeça de João Batista, e muita gente achava que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Essa, inclusive, era a opinião dos herodianos, dos seguidores do rei Herodes. Outros, deve ser Jeremias, que foi um grande profeta, que o povo judeu tem com grande carinho, e a outra parte dizia que era Elias, o grande profeta Elias, que tinha subido ao céu no redemoinho, que tinha sido arrebatado. Então, é isso que os institutos de pesquisa aferiram, que Jesus, ou a voz da população, que Jesus era, desde aquela época eles erram, né? Porque não é fácil mesmo você aferir a opinião da população, né? Eu não estou fazendo uma crítica dos institutos de pesquisas, porque é difícil mesmo. A gente imagina, num universo de 1 milhão de pessoas, você tira 1.000 pessoas e acha que você vai ter, meio confuso isso, depende do local, tem uma série de coisas. Mas, enfim, a pesquisa feita, o que eles diziam estão dizendo que é Jeremias, João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Muito bem, mas aí Jesus fez uma outra pergunta: não quero mais saber a opinião dos homens, a opinião dos institutos de pesquisa, não quero mais saber isso. Quero saber vocês, que têm andado comigo, que têm visto o que eu tenho feito, e vós, seus discípulos, que dizeis que eu sou? Aí Pedro teve uma revelação, hein? Deus revelou para Pedro, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é o Messias, o esperado, o desejado, o profetizado. Filho, a mesma natureza do Pai, e Deus vivo, porque é o costume que os judeus tinham para diferenciar com os deuses pagãos, que eram considerados mortos, divindades mortas. Então, o Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou do Deus vivo. Aí Jesus dá essa resposta. Esse é o contexto, então, do nosso textuário. Aí Jesus fala: tu bem-aventurado é você, bem-aventurado é uma palavra grega, makarios, seria pessoas que são abençoadas por um estado de felicidade ímpar, né? Então você é abençoado, Pedro, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou. Então, quando estavam falando que ele era Jeremias, João Batista, Elias, era tudo da carne, da percepção humana, como o mundo hoje. Você pergunta quem é Jesus, fala que é um grande líder, um grande filósofo, um espírito elevado, tudo da carne, tudo coisa humana. Mas Pedro não falou pelo seu intelecto, mas foi meu Pai que te revelou. Aliás, para você reconhecer que Jesus é o Cristo, isso é uma revelação do Espírito Santo. Só o Espírito, só o Pai que pode revelar que o seu Filho Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi isso que aconteceu com Pedro. E aí Jesus fala: e tu és Pedro, e sobre essa rocha, essa pedra, essa grande pedra, edificarei a minha igreja, porque a igreja está edificada no Senhor Jesus. Não que Pedro não seja fundamento, não é isso. Pedro é uma pedra, como os demais apóstolos, como os profetas são fundamentos, mas a pedra angular é Cristo. Pois também eu te digo, tu és Pedro. No original grego, Petros, do aramaico, Kefas. Petrus, do grego, que significa pedrinhas, fragmento de uma rocha ou cascalho. Jamais Jesus colocaria a sua igreja em fragmentos de pedra. Jamais Jesus edificaria a sua igreja em cascalho.
Jamais Jesus edificaria a sua igreja em homem pecador, jamais. A igreja de Jesus está edificada em uma grande rocha chamada Cristo. Cristo é a grande pedra angular onde a igreja está edificada. Mas para a igreja católica apostólica romana, a igreja está edificada em Pedro. Só que essa é uma opinião exclusivista de Roma. Não é da igreja católica apostólica ortodoxa. A igreja católica apostólica ortodoxa não acredita nessa tese romana. Essa tese romana se desenvolveu com o desenvolvimento do papado, para ser mais exato, a partir dos séculos VIII, sétimo, oitavo, que começou a desenvolver essa tese e começar a interpretar Mateus 16, 18, para poder dar primazia para o bispo de Roma. Mas isso é contestado, por exemplo, por um grande doutor da Igreja Católica. Talvez o maior doutor da Igreja Católica, chamado Agostinho de Hipona. Ele escreveu que a igreja não está edificada em Pedro, a igreja está edificada em Cristo. Cristo é a rocha principal. Então a igreja católica romana simplesmente ignorou a patrística, porque não lhe interessa, e desenvolveu uma nova tese que não faz parte das Sagradas Escrituras. Tudo isso para defender a primazia de Pedro. Aliás, eu vi através do TikTok, uma coisa assim, o Instagram, um moço católico pregando, dizendo qual era a diferença da autoridade de um pastor e de um padre. Aí ele falou qual era a autoridade, que o pastor pode orar com fé tudo, mas não dá nada. Agora, o padre sim, porque ele tem a sucessão apostólica de Pedro. Isso é uma falácia, irmão. Isso é uma invencionice. Jesus nunca falou isso. Sucessão apostólica, da onde que eles tiraram isso? Inventaram uma tese e continua insistindo em uma invencionice humana. Não existe transmissão, não existe isso. Isso é uma coisa assim, Jesus nunca falou isso. Essa é uma ideia de monarquia. Essa é uma percepção política, não bíblica, ideológica. Então eu posso até respeitar as instituições de qualquer outra religião, mas não me vem torcer a palavra de Deus. Jesus falou, se tiveres fé, não se tiveres sucessão apostólica, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus fará maravilhas. Jesus falou que em meu nome, não porque tem sucessão apostólica, mas é no poderoso nome de Jesus. Agora vem com essa história ainda na internet, e tem gente que acredita numa coisa dessa, precisa ir na escola teológica. As portas estão abertas, faz inscrição lá. Vai lá na Estiadec estudar, aprender um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras. Então, Petros vem do grego, que significa pedrinha, fragmento de uma rocha e até mesmo cascalho. E sobre esta pedra, no original grego a palavra é Petra. Petra significa grande rocha, pedra maciça, pedra fundamental, pedra angular. Está vendo a diferença das palavras? Cascalho ou pedra angular? Aonde que Jesus vai edificar a sua igreja? Em um ser humano ou em si mesmo? O verbo que se fez carne. Em cascalho ou na grande pedra, na pedra maciça? Obviamente que é na pedra, como diz os profetas, a pedra angular. Então, no grego, há esse jogo de palavras. Pedro é Petros, ou pedrinha, e Petra, a grande rocha. É Jesus, a grande rocha, o qual a igreja está edificada. Assim, o Senhor Jesus falou de si mesmo quando disse, esta pedra, que é a rocha maciça. O Espírito Santo, ao dar esse trecho por inspiração, usou duas palavras diferentes, Petros e Petra, exatamente para que não houvesse essa confusão que os homens querem fazer. Ele usou de duas palavras para evitar a ideia ou crença de que Pedro fosse a pedra fundamental ou principal da igreja. Ou seja, a rocha que os edificadores rejeitaram. Jesus é a rocha que os edificadores rejeitaram. Aí a pessoa fala, mas você tem que ler o resto do texto.
Jesus deu as chaves para Pedro. Quem ele ligar no céu ou na terra está desligado. Sim, mas Jesus deu isso também para os demais discípulos. Jesus fez isso também para os demais discípulos, não foi só para Pedro. Então você vê que não bate a argumentação romana, né? Não bate, não se sustenta. A primeira carta, porque uma doutrina, irmão, não pode ter um único texto. O que fizeram? Pinçaram um texto da Bíblia e criaram um monumento em cima de um único texto, sem considerar o contexto e sem considerar outras passagens da Bíblia. Olha só o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja está edificada sobre essa grande rocha, e não de um ser humano como Pedro. O próprio Pedro, olha só, irmãos, aí é demais, né? O próprio Pedro declara isso em Atos, capítulo 4, quando ele está pregando no dia de Pentecostes. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra, a rocha maciça, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, a pedra sustentadora, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém, irmãos? Então a igreja é cristocêntrica. Aqui nós adoramos a Jesus. Tudo deve ser feito em nome de Jesus. Não há espaço para seres humanos serem glorificados, mas na casa de Deus se adora o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o único Deus verdadeiro, eternamente subsistente em 3 pessoas. É isso que a palavra de Deus revela. Que história é essa de cultinho completamente humano, para seres humanos que já morreram? É uma referência, mas não pode ser cultuado. É uma referência, mas não, pode ser um exemplo de vida, mas não pode ser cultuado. Culto é só Deus. Salvação é só no nome de Jesus, irmão. E o próprio Jesus falou desse exclusivismo. Em João, ele mesmo fala disso, capítulo 6. Ele fala abertamente, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, olha, bate exatamente com a palavra do apóstolo Pedro, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e em nenhum outro há salvação. Não há salvação, irmãos, não existe salvação fora de Jesus. É isso que está escrito na Bíblia. Agora, ninguém é obrigado a crer nisso. Quer achar que todos os caminhos levam para o mesmo mar, como ensina o mundo? Vai em frente. A Bíblia fala que o único Salvador é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pedra onde a igreja está edificada. Pais da igreja, teólogos e intérpretes sustentam a ideia de que Cristo é a pedra. De Mateus 16, 18, eu vou te citar 2 teólogos importantes da antiguidade, da patrística. Jerônimo, que traduziu inclusive a Bíblia católica, a Vulgata Latina. É Jerônimo, traduziu da Septuaginta a Vulgata Latina. Ele declara que Jesus é a pedra que, ali em Mateus 16, 18. Quem mais? Agostinho de Hipona, doutor da Igreja Católica. Ele declara que Jesus é a pedra principal. São vários os pais da igreja que consideram o próprio Cristo como a rocha. Agora, é claro que existem outras interpretações, óbvio. Por exemplo, existe
uma interpretação que diz que a confissão de Pedro seria a rocha. Qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que dá na mesma, né? Essa seria a confissão de Pedro. Ou que Pedro é o representante dos demais apóstolos, já que a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados no fundamento, tendo como fundamento os apóstolos e os santos profetas, cuja Cristo é a pedra principal. Então, Pedro seria aqui, nesse caso, mais uma pedra pequena, que é colocada na pedra original, na pedra fundamental. E, finalmente, o catolicismo romano, que fundamenta toda a sua ideia sobre Pedro sendo a pedra fundamental da igreja. Esse é um equívoco teológico grosseiro. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós temos, irmãos, provas abundantes na Bíblia que desautoriza qualquer igreja a pensar que um ser humano pode ser a pedra fundamental da igreja. Impossível. Impossível. Essa tese romana, que tem todo um processo histórico de construção, é impossível à luz da palavra de Deus. Completamente impossível. O texto mostra que esse edifício, que é a igreja, a habitação de Deus no Espírito, é a família de Deus. E a passagem de Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, dá a mesma ideia. Ó. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, irmão, não tem local para outro apóstolo. Pode aparecer o que apóstolo que quiser, mas só tem 12. Não sei onde você vai enfiar os outros. O fundamento da cidade só tem 12. Está lá os 12. O resto eu não sei onde essa turma vai enfiar. Porque é cheio de querer sucessão apostólica, né? Onde vai colocar essa gente? Porque está lá. Os fundamentos são esses. Então, é uma lenda a ideia da sucessão apostólica. Não se sustenta. Mas a grande rocha, a pedra original, ou a pedra angular, continua sendo Cristo. As demais pedras ou fundamentos estão edificados na pedra principal. Por exemplo, você é um edificador. Sabia disso? Então você pode pôr uma pedrinha nesse edifício. Mas cuidado, que a pedra original é Cristo. Olha como você edifica. O testemunho do próprio Pedro, em 1 Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 4 a 6, também indica a mesma verdade. Vocês já viram em Atos Pedro pregando e declarando que Jesus é a pedra. Agora, olha só o que ele vai dizer, embora esse é um outro contexto. Ele diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Olha, a pedra viva. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. E aí ele fecha dizendo: põe em Sião uma principal pedra angular, que é Cristo. Cristo Jesus, a grande rocha onde a igreja está edificada. A pedra principal angular é o símbolo de Cristo. Dificilmente a pedra angular pode conter uma referência a um ser humano. É muito difícil. A pedra angular não, em hipótese alguma. Ele pode ser mais uma pedra, fundamento, como os demais apóstolos, mas não a pedra principal. Em sentido exclusivo, somente Cristo pode ser o fundamento da igreja. E isso é o que diz 1 Coríntios 3,11, que nós já lemos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Hein? Então a igreja que diz que o fundamento é Pedro, está fora da Bíblia. Por quê? Porque ninguém pode falar de outro fundamento. Não é Pedro. Ninguém pode falar de outro fundamento. Além de qual? Jesus Cristo. Jesus é a pedra principal, original. Bom, só se for genérico, né, irmão? É uma coisa que não é original, né? Aí tem gente que se engana com genérico, né? Mas não é original. Né? O original é esse. O versículo 10 do mesmo capítulo mostra que o tema é Cristo como alicerce da fé cristã.
É o fundamento seguro, não é um homem, né? Então, 1 Coríntios 3,10 diz assim: segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, Paulo está dando um ensinamento. Essas coisas falam da vida cristã. Como que edificada sobre quem? Sobre Cristo. Em torno da pessoa de Cristo. Naturalmente, não pode haver outro fundamento além de Jesus. Tudo é em Jesus. Não é sobre seres humanos que são fragilizados. Então, a igreja não é fundamentada em Paulo, não é fundamentada nos grandes, no Daniel Berg. Não é isso, irmão. A igreja é fundamentada em Jesus. São seres humanos que ajudam nesse processo de edificação. Mas a pedra é Cristo. Esse edifício, a habitação de Deus, tem algumas pedras, a saber, os apóstolos, os profetas, todos os quais são como pedras vivas, mas edificados na grande rocha. Nesse edifício, então, Cristo é a pedra fundamental. Estão falando da igreja, né? Angular, ou seja, a grande rocha. Cristo é a grande rocha onde a igreja está assentada. Portanto, nosso texto áureo de Mateus 16:18 não subtende, não permite, em hipótese alguma, a primazia permanente de Pedro, segundo ensina o catolicismo romano. Porque essa é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Pedro é a pedra onde a igreja está edificada. Não, a Bíblia diz que Jesus é a pedra onde a igreja está edificada. Não há qualquer possibilidade de apoio às doutrinas romanistas sobre o papado, que nem existe na Bíblia. O papado é uma invenção posteriormente, pós-início de Idade Média. É um outro momento. Pós-século V começa. Na verdade, a instituição do papado começa com a queda de Roma. Quando os bárbaros invadem e destroem Roma, 474, quando há a queda de Roma, aí começa, porque o único líder que fica é o líder da igreja. Então ele passa a acumular os poderes temporais e espirituais, diferente da outra parte do império que tinha o imperador e o patriarca. Então não se uniu o poder temporal e o poder espiritual como ocorreu no Ocidente. Esse é um processo histórico. Então é uma coisa política e ideológica, não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Então, se você ler Mateus, capítulo 18, versículo 18, e João 20, 23, lá aborda questões, por exemplo, do perdão de pecados para todos os apóstolos. Deus deu autoridade, não foi só para Pedro, não, foi para todos os apóstolos. Os demais apóstolos foi dado esses poderes em comum, também eram pedras e fundamentos da igreja, né? Tudo que ligares no céu será ligado, se desligares será desligado. Isso também foi dado para todos os apóstolos. E você pode conferir em João 20, 23, por exemplo. Mesma coisa que Jesus fala em Mateus 18, 18, ele delega para todo o colégio apostólico. Tá? Então, os privilégios e poderes que Jesus deu a Pedro, ali no capítulo 16, foram conferidos também a todos os outros apóstolos. E até mesmo aos crentes comuns, como nos indica a referência em Mateus capítulo 18. Abra aí sua Bíblia, em Mateus capítulo 18, para ficar claro essa questão, porque às vezes eles sabem que não conseguem se sustentar, citando apenas o versículo 18, aí eles pegam e falam, mas você vê, né? Pedro, Jesus deu autoridade para Pedro perdoar pecados, tudo que for ligado, Pedro pode desligar. Mas não foi só para Pedro. Aí você cita aí para ele. Mateus 18, versículos 17 a 19, que diz assim: e se não as escutar, dize à igreja, ou se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu.
Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Então, irmão, a mesma autoridade que Deus deu para Pedro, que Jesus fala de Pedro em Mateus capítulo 16, ele também deu para a igreja. A igreja tem a mesma autoridade. Está vendo? Então guarde esses versículos para você defender a sua fé quando você for atacado. Tá? Não há, nem na Escritura, nem na história eclesiástica, ou seja, na história da igreja primitiva, evidências que indiquem que na igreja primitiva houve um papa, houve um líder monocrático, que parece um rei. Não, não houve isso. Esse ofício transferível que passava de um para outro, e que exerce a autoridade e a posição que Jesus conferiu a Pedro, não tem essa história. Não existe isso quando colocava um outro pastor, falou, está vindo pela sucessão. Não tem essa conversa, simplesmente orava. Né? Esses ensinos procedem então da tradição. Vocês estão entendendo porque a Igreja Católica precisa da tradição? Porque sem a tradição ela se arrebenta. Se ela ficar só com a Bíblia, ela é obrigada a mudar. Então ela tem que se apegar. E aí a tradição fica no mesmo pé, olha só, a tradição fica no mesmo pé da Bíblia para eles. Que é o que Jesus condenou, a tradição dos homens, né? Na época de Jesus, os judeus também assim, tem a tradição, tem a Bíblia, eles creem na Bíblia, mas tem a tradição também. Quer dizer, o que não tem na Bíblia vai lá na tradição. Não, não é assim. A tradição pode nos ajudar? Pode, desde que ela não seja contra a Bíblia. Qualquer tradição estranha à Bíblia, rejeite. Não pode aceitar a tradição que não tem amparo bíblico. Mas contra essa interpretação romanista, alinham-se os seguintes argumentos. Vamos lá. Primeiro, a doutrina do papado ignora o caráter do símbolo do fundamento. Isto é, um fundamento deve ser posto uma única vez. Não tem jeito de se suceder fundamento. Como assim, irmão? Você inaugurou a igreja, depois vai inaugurar todas as vezes que precisa mudar? Não, é uma inauguração só. É um fundamento, pôs o fundamento, está posto o fundamento. Não tem sucessão de fundamento. Então deve ser permanente. Não pode ser renovado, nem mudado continuamente, como sucede na sucessão papal. Aliás, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Sabe qual é a diferença do sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque, para a ordem levítica? A ordem levítica tinha sucessão. Morria o sacerdote, punha outro. Morria, punha outro. Na ordem de Melquisedeque, não. Jesus é sacerdote eterno. Um só sacerdote, não tem sucessão. Só Jesus é o sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. Então não pode ser renovado, nem mudado continuamente, como sucede na sucessão papal. Morreu o papa, ele já tem que fazer a outra escolha. 2. Essa interpretação confunde primazia de tempo com superioridade permanente de ofício. 3. Essa interpretação confunde o apostolado, que era um ofício intransferível, válido somente no tempo de Jesus, com o desenvolvimento do episcopado pós-apostólico na igreja, que só surgiu depois do tempo dos apóstolos. 4. Essa interpretação envolve o não reconhecimento do ofício dos outros apóstolos, os quais também receberam poderes e privilégios que foram dados para Pedro naquela ocasião. Eles também foram pedras na construção da igreja, isto é, formaram o alicerce da igreja também, porque a igreja é fundamentada na pedra principal, que é Cristo, e nos fundamentos dos apóstolos e profetas. 5. Essa interpretação contradiz o próprio escrito de Pedro, que são contrários à ideia de um tipo de papado que jamais pode indicar a existência de tal coisa. É só você ler 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. 6, finalmente, podemos afirmar que essas doutrinas, como a do papado, a da extrema primazia de Pedro, só aparecem no dogma posterior na história eclesiástica, e não se alicerçam na Bíblia, nem em qualquer precedente da igreja primitiva. Você não encontra essa doutrina. Não havia primazia do bispo de Roma sobre o bispo de Jerusalém. Não havia primazia do bispo de Roma sobre o bispo de Cesareia, ou de qualquer outra localidade. No século V, havia 5 sedes apostólicas. A sede apostólica de Jerusalém, a sede apostólica de Alexandria, no Egito, a sede apostólica de Antioquia, na Síria, a sede apostólica de Constantinopla, no Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, e a sede apostólica de Roma.
Isso chamou-se pentarquia, as 5 sés administrativas da igreja. Então não havia uma única como a igreja. Aliás, para quem não sabe, o grande problema de relação entre a igreja romana e a igreja russa é que a igreja russa não aceita a primazia do Papa. Pode ver que o Papa não visitou a Rússia até agora. Tem problema grave, porque ele não vai renunciar à primazia do papado. E o patriarca de Moscou também não aceita. Então eles estão brigados, porque os dois estão errados, né, coitado? Brigando por uma questão meramente humana. Que é quem é maior, né? Quem é o maior no reino, né? A posição de Pedro na igreja apostólica era totalmente diferente de um Papa moderno. Não tem nada a ver. Se pegar a vida do Papa Francisco hoje e comparar com a vida de Pedro, não tem nada a ver. E olha que o Francisco ainda melhorou muito, porque era pior ainda a situação. O Papa era um verdadeiro imperador. Ele, por ser jesuíta, então procurou hábitos mais humildes, né? Mas é um verdadeiro imperador. Em Atos capítulo 11, versículo 2, ele é fortemente criticado. Pedro, em Atos capítulo 11, versículo 2, Pedro é fortemente criticado por sua conduta na questão de Cornélio, porque ele foi visitar Cornélio. Ele estava certo, né? Mas ele foi criticado. Tá? E ele precisou se defender perante a igreja. Então ele não podia presidir a igreja, porque ele precisou defender diante da igreja. Se ele fosse o pastor da igreja, como assim? Então, ele vai fazer a obra missionária e depois ele foi chamado pela igreja de Jerusalém, porque quem era o presidente na época? Tiago, irmão do Senhor. Tiago que era o pastor presidente de Jerusalém. É ele que, como nós sabemos isso? Porque ele presidiu o concílio de Jerusalém. Não foi Pedro que presidiu. Pedro era acusado no concílio de Jerusalém. No concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15, ele desempenha um papel totalmente secundário e subordinado. Não tem nada de ser o presidente. Ele aliás, é uma posição de defesa, né? Ele está se defendendo. É Tiago, o irmão do Senhor, quem preside e pronuncia a decisão. E o decreto é executado em nome dos apóstolos e anciãos, não é em nome de uma pessoa só. Paulo reivindica uma autoridade igual e independente da de Pedro, o apóstolo Paulo. Tá? Paulo se considera em nada inferior aos mais excelentes apóstolos. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Ele fala, não, eu não sou menor do que Pedro, não. Tá? E em uma ocasião memorável, Paulo resistiu Pedro frente a frente. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Então como que ele era o Papa? Como que ele era o presidente? Era nada, irmão, isso é invenção posterior. Além disso, o tom da primeira e certamente genuína epístola de Pedro é completamente antipapal. Pode ler. Você vê que não tem nada a ver com o que pensa hoje. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Olha só o que Pedro fala. Aos presbíteros da igreja que estão entre vós, eu que sou presbítero. Irmão, isso é o depoimento de Pedro. O próprio Pedro está falando que não é papa, coisa nenhuma, que não é pastor presidente. Ele é presbítero. O Pedro era um presbítero, irmão. Ele fala aí, eu que sou presbítero como eles. E testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se revelar, seriamente peço. Né? Além disso, como todos sabem, aí é o tiro final, né? Pedro era casado, irmão. Não tem celibato na igreja primitiva. Isso é uma doutrina posterior do catolicismo. Eu, particularmente, não sou contra celibato, não. Eu acho que se a pessoa tem esse dom, né, que é um verdadeiro dom, amém. Siga tudo certinho. Mas não vem por isso para a igreja, porque na Bíblia diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, se alguém deseja ser presbítero, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, não está dizendo que tem que ser. É conveniente, é prudente, que o bispo seja casado com uma mulher, uma só esposa, né? Não é esses bispos por aí que misericórdia, né? Falando o bispo mesmo, bíblico, né? Casado com uma só mulher, que tenha os seus filhos em exemplo, que seja um exemplo para o rebanho, porque se não cuida nem da família, vai querer cuidar da casa de Deus? Olha aí, então é isso que Paulo fala. Agora a pessoa não tem nem família e quer cuidar da sua família, irmão? É complicado, não é? É difícil, né? A não ser se for por uma tragédia ou por um outro ambiente. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15.
E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo em febre. E o Pedro gostava da sogra, ainda tem essa, porque ele levou Jesus na casa onde estava a sogra. E pelo jeito a sogra morava com ele, né? Lá. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e a serviu. Olha que benção. Jesus curou a sogra de Pedro. Bom, se Jesus curou a sogra, porque ele era casado. Aliás, Paulo fala que Pedro era casado. Ele falou, eu não posso levar uma esposa irmã, ou uma irmã, como Pedro? Paulo fala isso na defesa dele. Então, irmão, por todos esses motivos, é uma invencionice de tradição o papado romano. E a segunda parte, primeiro ele fala que ele é a pedra. E aí ele fala, edificarei a minha igreja. Esse vocábulo se deriva do grego, eclesia, chamados para fora, que pode ser, então, chamados, na verdade a palavra eclesia era para qualquer assembleia. Primeira vez que aparece isso é com os gregos ainda, antes de Jesus, nas suas assembleias, eclesias. Aqui encontramos a sua primeira ocorrência no Novo Testamento. A palavra grega eclesia aparece 115 vezes no Novo Testamento, mas somente por 3 vezes no Evangelhos, e todas em Mateus. Aparece em Mateus 16, 18, que é o nosso texto áureo, e outras 2 vezes em Mateus, capítulo 18, versículo 17, que nós lemos aqui, quando Jesus deu autoridade para a igreja. Esse fato, por si mesmo, demonstra que a ideia só se desenvolveu bem após a ressurreição de Jesus. Por isso que todos os historiadores, todos os teólogos dizem que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Pouco a pouco, a ênfase sobre o reino dos céus se transferiu para a igreja, porque Jesus veio para implementar o reino dos judeus, mas os judeus não aceitou o reino. Então começa a igreja, mas ele ainda vai fazer implante do reino. Quando? No milênio. O reino ainda tem que ser completado. Tá? Por isso que muita gente fala que estão 2 reinos, né? O reino do céu seria uma coisa espiritual, que seria a igreja, e o reino milenal seria uma coisa material. Mas são todas questões bastante complexas para falar. O reino literal na terra havia sido rejeitado, porque os judeus rejeitaram o rei, e por isso a igreja então foi edificada. Efésios capítulo 3, versículo 6, não indica somente a comunidade dos crentes, quando ele está falando ali de igreja, mas também está falando de corpo, organização definida e visível, porque ele fala, não deis escândalos, né? Ele fala que você não pode dar escândalo, então ele está falando de algo visível. Quando ele fala de coluna, né, a igreja como sendo uma coluna, tá? Então são várias perspectivas. A referência de Mateus, que eu li aqui, capítulos 8 e 17, implica mais claramente a ideia de uma organização, porque está excluindo alguém, então é algo visível. Então essa turma de desigrejado, irmão, é um problema, porque o que é igreja? É corpo. Não tem jeito, vou cortar a mão e ficar lá na geladeira congelando, porque, não, você tem que estar ligado ao corpo. O corpo é Cristo. Ou você é igreja, você pode ser um dedinho, pode ser um fiozinho de cabelo, mas esteja no corpo. Esse negócio de, eu vou ser igreja lá, isso não tem na Bíblia não, irmão. A igreja, ela vai além, não é simplesmente não é a instituição só, mas é também. Então, cuidado, essa gente que acha que consegue ser igreja fora do corpo, não consegue não, você não é alimentado, não tem jeito. Para ser igreja, tem que estar em comunhão, tem que participar da Santa Ceia, tem que ser batizado conforme o ensinamento bíblico, não é de qualquer jeito. Agora a pessoa diz que a igreja não tem comunhão com nada, não vive vida comunitária, não tem tempo Ele diz que é a igreja, só na cabecinha dele. Isso aí, irmão, virou mania no mundo, né? Não, eu sou contra a instituição, Parece aqueles 2 grupos em Atos, como você começou a reclamar, porque as viúvas judias eram mais privilegiadas do que as judias helênicas. É aquela gente lá, já tem desigrejado desde aquela época. Não vou mais na igreja, porque eu não ganho cesta básica. Só os judeus que recebem cesta básica. É preconceito. Já começou a falar contra a instituição. Toca, Pedro, e criar os diáconos para tentar
né, criar a instituição dos diáconos para poder resolver esse problema. Então, irmão, é desde aquela época que tem gente falando de querer ser desigrejado. Minha igreja, com ênfase na palavra minha, significa que a igreja não é uma instituição de pessoas, não é daquele grupo, não é não. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é de Jesus, embora tem gente que pensa que a igreja é dele mesmo, né? Mas não é não, coitadinho, está iludido. Nessa passagem, a igreja é identificada então com o reino dos céus. E as portas do inferno, então atenção, irmão, que um monte de gente que acha que porta do inferno é o diabo, né? Falou em porta do inferno, é o diabo, irmão. O diabo não vai derrotar a igreja. Lógico que não vai, não tem nem chance. Ele está falando portas do inferno, ele está falando da morte. É morte aqui. Eu sugestionaria, eu acho que até a Nova Almeida já deve ter feito essa correção, por portas do Hades. Fica mais claro para quem está lendo. Tá? Então, as portas, ou seja, a morte não vai, mesmo morrendo, não acaba a igreja. Tá? Então, onde se lê inferno é a palavra latina para a palavra grega Hades. Tá? O Hades, então, era o nome que os antigos gregos davam para um deus do mundo dos mortos, né? O local dos mortos. A Septuaginta usa a palavra Sheol, aliás, traduz a palavra Hades pela palavra hebraica Sheol, que é o local dos mortos. Às vezes é usado em textos que implicam um lugar especificamente, mas que de outras é usado sem qualquer explicação. A gente não sabe exatamente o que ele está falando. E outras vezes o termo Sheol também se refere ao sepulcro ou à morte em geral. E aí veio o problema. Como é uma palavra só para várias situações, sempre tem uma seita religiosa que vai pensar a palavra e vai tentar dogmatizá-la. Não pode, irmão. Testemunhas de Jeová pegaram a palavra Sheol e resolveram acreditar que Sheol é o sepulcro comum da humanidade. Não, isso é uma possibilidade. Existe um monte de passagem que não mostra isso, que é outra coisa. Mas elas já fizeram isso. Pegaram aquele versículo lá, que as pessoas não devem comer animais impuros, nem o sangue. Claro que está se referindo ao sangue dos animais, porque naquela época nem havia transfusão de sangue. Mas já pegaram aquele e dogmatizaram, dizendo que é pecado transfusão de sangue. É característica de grupos que não são sérios na leitura da Bíblia, irmão. Você não pode pegar um único versículo e fazer dele a referência da sua igreja. Tem no meio evangélico assim também. Tem igreja que tem o costume de lavar o pé das pessoas. Só porque tem uma passagem lá. Não, sua igreja lava o pé? Não, então está errado. Ah, Jesus ama. Outra põe um pano bordado na cabeça, chamado de véu, apelidado de véu, que não é nem o que a Bíblia fala, mas eu acho que só porque tem um único versículo, numa única carta, e já faz daquilo um cavalo de batalha. Pelo amor de Deus, isso é infantilidade espiritual, irmão. Você não pode pensar um único versículo e fazer uma doutrina para a sua igreja, não pode. Meu Deus, como que uma pessoa faz uma coisa dessa? Mas só para ser diferente, só para dizer que está assim, vocês não têm, ó. Aí pega lá um versículo e faz aquilo como se faz. Normalmente é uso e costume, né? Não é nem doutrina, dá até dó. Pode observar. Normalmente são usos e costumes, não é nenhuma doutrina séria, né? Mas gosta só para ser diferente. Portas do inferno, ou melhor, portas do Hades, era uma expressão oriental para indicar a corte, o trono, o poder e a dignidade do reino inferior, ou seja, o reino dos mortos. A ideia principal é que a igreja nunca será destruída por qualquer poder, e nem mesmo pela morte, o Hades, nem pela morte, ou pelo resultado da morte, e nem pelo reino do mal, obviamente, né? Então a igreja, ela permanece. A morte ou qualquer outro poder oculto ou perverso jamais terá vitória sobre a igreja. Então as portas do Hades abrem-se para devorar a humanidade. A humanidade inteira, todas as gerações, tem sido devorada pela morte. Mas Cristo e a sua igreja vencerão esse poderoso inimigo. Esse reino da morte será abolido por Cristo. Está no profeta Isaías, mas está também no Novo Testamento. Esse trecho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, implica naturalmente na luta contra o reino do mal, mas ensina principalmente a vitória sobre a morte.
Então não é que a pessoa está errada em falar que o diabo não vai vencer a igreja. Não, não vai mesmo, então não está errado. Mas esse versículo especificamente está falando sobre morte. Mas há bons intérpretes, como por exemplo Erasmo de Roterdã, que foi um biblista, o próprio João Calvino, e outros que interpretam o trecho como vitória final sobre Satanás. Eles interpretaram, né? A vitória sobre a morte realmente deve incluir essa ideia, pelo menos por implicação, mas aí é uma inferência, não é o que o texto diz. Na passagem de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, o símbolo da morte é mais personificado, pois a morte é apresentada montada em um cavalo e seguida pelo Hades, pelo inferno. Mas finalmente ambos são lançados no lago de fogo, a morte e o inferno. Olha que coisa. A história eclesiástica tem demonstrado a veracidade dessa predição de Jesus. A igreja permanece até o dia de hoje, já são 2000 anos, e seus inimigos mais terríveis jamais foram capazes de derrotá-la. Amém, graças a Deus. Então olha o tamanho do texto áureo. Então vamos tentar agora dar o corpo da lição. A natureza da promessa de Deus para a igreja. A promessa de sinais sobrenaturais. Jesus prometeu poder para a igreja. A igreja sem poder do Espírito Santo. E nós ouvimos isso no culto de sexta-feira. O pastor Silvio, pastor presidente de Vinhedo, esteve aqui na sexta-feira e deu uma palavra linda sobre Atos dos Apóstolos. E ele fala sobre isso. Igreja sem poder vira um clube. Vira um clube, é uma reunião social. A igreja de Jesus é uma igreja de oração, de estudo da Bíblia Sagrada, de louvor verdadeiro. Que as pessoas tenham prazer em viver a palavra de Deus. Tem que desejar viver isso e receber o poder. Nesta comissão, 3 palavras falam para nós. Ela tem que ir, ensinar e batizar. Em Marcos 16, temos os sinais sobrenaturais que confirmam então essa comissão. Não dá para você ir pregar sem autoridade. Não dá para ser um diácono sem ser cheio do Espírito Santo. Não dá para ser um presbítero sem ser cheio do Espírito Santo. Não dá, irmão. Você vai ter apenas um contador de história, como está cheio nesse mundo. Está cheio de gente que ocupa o púlpito para contar historinha. Não tem poder, não tem vida de altar, não conhece a Bíblia, não ora para ministrar, para ensinar, para levar a palavra, para pregar, para ensinar, para batizar. Tem que ter vida de altar, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ser cheio do Espírito Santo, porque senão fica contando historinha. E infelizmente está cheio de igreja que só conta historinha, não tem poder, irmão. Mas graças a Deus que há um despertamento no Brasil. Tem um monte de gente que está indo para as igrejas para estudo da Bíblia. As escolas dominicais têm aumentado. As pessoas os jovens estão fazendo escola teológica. Você vai lá, está cheio de jovem. Por quê? Porque tem sede de Deus, quer aprender a palavra de Deus. Gente que está buscando a Deus, está participando de vigílias. Jovens que pedem vigílias. Então, graças a Deus, está havendo círculo de oração. Pessoas estão vindo orar, estão vindo buscar a presença de Deus. É isso. Isso é igreja, poder. Então, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como a realidade do agir de Deus em nosso meio. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. A promessa do revestimento de poder. Jesus disse que os discípulos receberiam poder para eles ficarem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Que poder é esse? Para que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Que é o revestimento. Eu tenho o Espírito Santo, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo está operando em mim, mas eu preciso ser revestido de poder. Eu preciso receber o poder, a promessa do Pai. Essa é uma promessa que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vocês receberão poder do céu. Eles receberam isso em Atos capítulo 2. Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 39, ele fala: a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longes, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E você foi chamado, então você tem direito de receber o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, viver uma vida cheio do poder de Deus, e gestar em você o fruto do Espírito. Não é só receber poder, é gestar também o fruto, porque não adianta nada ser batizado com o Espírito Santo, falar em mistério, mas não ter fruto do Espírito. Aí é difícil também.
É uma coisa meio triste, porque tem muita gente que pela graça de Deus foi revestido de poder, mas que não continuou buscando o fruto do Espírito, que é a bondade, a humildade, aliás, para exercer dom espiritual tem que ter fruto do Espírito, porque os dons espirituais é dado para a edificação do corpo, não é para a sua vaidade pessoal, não é para passar em você aqui, pegar o seu suor e você ser curado, não, porque aí fica muito pessoal, né? É para você ser mais crente, entrar mais no seu quarto e ter mais comunhão com Jesus. Falar mais com Jesus. Poder, batismo no Espírito Santo, faz com que eu entre mais no meu quarto para orar, para buscar a presença de Deus, para interceder, participar mais dos cultos de oração, participar do culto de ensino, testemunhar, ser exemplo na família, ser exemplo no trabalho. É para isso que eu preciso ser cheio do poder, para ganhar almas, para ser testemunhas de Cristo. Essa é a ideia. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para evangelização. E 1.3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Então, nós temos os dons espirituais, tudo isso para a edificação da igreja. Graças a Deus. Isso é possível, então, pela poderosa obra de Cristo no Calvário. 2, as promessas de Deus para a igreja. Promessa da vida eterna. Eu vos dou a vida eterna. Eu acho maravilhoso em João capítulo 6, quando Jesus diz: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Glória a Deus. Então, aquele que nele crê, é a promessa. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. E ele vai ressuscitar no último dia. Promessa de poder. Já falei sobre o poder, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons espirituais, conforme arrolados em 1 Coríntios capítulo 12, são 9 dons espirituais que a igreja pode buscar. É o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom da profecia, o dom do discernimento de espíritos, o dom de maravilhas, olha, o dom de cura, o dom de variedades de línguas, o dom de interpretação das línguas. São 9 dons espirituais ali em 1 Coríntios capítulo 12. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala para que se não houvesse intérprete, claro que ali era uma igreja pequena, era uma igreja doméstica. Hoje, com uma igreja desse tamanho, não dá para aplicar exatamente o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, sobre a ordem do culto, mas ele diz uma coisa importante, ele fala: não proibais falar línguas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, graças a Deus. Então é uma promessa deixada para todos os cristãos, para que nós tenhamos então unção, graça para continuar pregando o Evangelho. E 2.3, a promessa da glorificação do corpo. O nosso corpo mortal será transformado na vinda do Senhor. Está escrito claramente isso. Quando Jesus está ascendendo ao céu, ele diz em Atos 1:11, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre... Aliás, não foi Jesus que disse isso, os anjos, né? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste vir. Graças a Deus, né? E a Bíblia fala que nós, quando ele vier, seremos semelhante a eles. Glória a Deus. E para encerrar, a promessa, condições para isso. Então eu tenho todas essas bênçãos, todas as bênçãos que nós temos, direitos. Vamos agora para os deveres. Eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso ser focado, eu preciso ter confiança, né? Eu preciso acreditar na promessa de Deus. O que mais? Eu preciso ser fiel, eu preciso ter fidelidade na causa e na obra de Deus, né? Dizer não ao pecado, porque eu sou fiel a Deus. Ter compromisso, como Daniel propôs no seu coração não contaminar com as coisas da Babilônia. Então, e o próprio Jesus diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E é preciso obedecer a Deus. Como que eu obedeço a Deus? Lendo a sua palavra, participando de escola bíblica dominical, onde tem o ensino da palavra, participando do culto de oração, participando do culto de ensino. Então eu tenho que participar e obedecer às orientações do Senhor, graças a Deus. Então as promessas de Deus para a igreja do Senhor Jesus são de grande valor espiritual. Como a igreja estamos integrados
um ao outro, um santifica o outro. Nós somos o corpo, somos alimentados pelo Espírito Santo de Deus. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Então nele vivemos as promessas da vida eterna, de poder, de glorificação do nosso corpo finalmente. Os planos de Deus para a igreja então são infalíveis. Ele prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. Para quem quer fazer a viagem para Israel, já está marcada para novembro, se Deus permitir, de 2025. Era para ser agora, 2024. Mas devido ao conflito no norte de Israel, ficou então para novembro de 2025. Se você desejar, estão aí esses telefones para você se organizar para a nossa viagem para Israel em 2025, se Deus permitir. E próxima aula, dia 27 de outubro, último domingo do mês de outubro, é a lição de número 4. Promessa e obediência. Então venha, convida seus parentes, motiva as pessoas, porque a palavra de Deus gera fé, produz santidade em nossos corações. Que Deus nos conceda uma nova semana de paz, de saúde, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.